Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos dar prosseguimento com o nosso curso de óptica. Agora com a parte de espelhos esféricos e agora na aula 4 vamos dar prosseguimento com a formação de imagens diante de espelhos côncavos e convexos. Primeiro, vamos analisar aqui algumas partes constituintes de um espelho esférico. Primeiro, os principais elementos: o centro de curvatura, localizado nessa região, o foco principal, que constitui o eixo principal, e nesse eixo principal, o foco principal ocupa a metade do raio. O vértice do espelho, que é o ponto no qual um dos raios toca a superfície do espelho. O ângulo de abertura, esse ângulo alfa, que delimita as extremidades do espelho. Bom, a face saliente espelhada vai compor o espelho convexo. Quando a face interna cavada é a espelhada, isso aqui vai constituir o espelho côncavo. Então, esse é o nosso espelho esférico. Trata-se, portanto, de um corte ou de uma calota, de um pedaço da superfície de uma esfera. Se a face espelhada for a externa, é um espelho convexo. Se a parte interna for a espelhada, é um espelho côncavo. E no eixo principal, o foco está localizado na metade do raio de curvatura, que é a distância entre o centro e o vértice. Para determinar a imagem formada diante de um espelho esférico, nós precisamos apenas conhecer o comportamento dos seus raios notáveis. Nós vamos trabalhar com 4 raios notáveis, mas desses 4 raios, para determinar a imagem, só serão necessários 2. Então veja, o primeiro raio notável, no caso aqui vamos iniciar o nosso estudo pelos espelhos côncavos. E o primeiro raio notável é aquele que vem incidente e é paralelo ao eixo principal. Veja aqui, o eixo principal, nós temos aqui a ligação entre o centro de curvatura e o vértice com o foco exatamente na metade. Todo raio incidente que vem paralelo ao eixo focal do espelho, ele bate na superfície do espelho e obedece à segunda lei da reflexão. Aqui nós temos então uma reta normal. Aqui teremos um ângulo de incidência e um mesmo ângulo, só que chamado de ângulo de reflexão, do outro lado. Lembre-se que R é igual a I. E este raio aqui, este raio refletido, vai obrigatoriamente passar pelo foco. Então veja, é muito comum vermos em antenas parabólicas um dispositivo colocado à sua frente. Isso daqui serve justamente para capturar a reflexão das ondas eletromagnéticas que batem na superfície da antena. Então veja, você pode ter aqui a recepção de ondas eletromagnéticas longas, de uma frequência menor. Essa reflexão será direcionada para esta região. Você pode ter também a recepção de ondas eletromagnéticas mais curtas, de uma frequência maior. Vai bater na superfície da antena e será refletido nesta região. Então veja, esta região que concentra as reflexões das ondas que se chocaram na superfície da antena é justamente o foco dessa antena. Tudo bem? Então, esse é o primeiro raio notável. O segundo raio notável é aquele que passa pelo centro de curvatura. Ora, se ele já passa no centro de curvatura, ele já vem viajando em cima de uma reta normal, porque a incidência dele se dará exatamente a 90 graus da superfície do espelho. Quando isso acontece, o raio incidente e o raio refletido
caminham por cima de uma mesma reta. O raio refletido retornará, só que em sentido oposto. O terceiro raio notável é aquele que passa pelo foco, nesse caso o foco principal. Passando pelo foco principal, ele vai bater na superfície do espelho, obedecer à segunda lei da reflexão e será refletido paralelo ao eixo principal. Veja que isso aqui nada mais é do que a aplicação direta do princípio da reversibilidade dos raios de luz, porque já tínhamos visto no primeiro raio notável que quando um raio vem paralelo, incidente paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Ora, então quando ele vem passando pelo foco, será refletido paralelo ao eixo principal. Reversibilidade dos raios de luz. E por último, temos aquele raio de luz que incide no vértice do espelho, formando aqui um ângulo de incidência. Ele deverá formar um ângulo igual ao ângulo de reflexão do outro lado. Então, ele forma uma configuração simétrica em relação ao eixo principal. Esses dois ângulos aqui, obedecendo à segunda lei da reflexão, sempre devem ser iguais, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Bom, com base nesses 4 raios, nós podemos desenhar a imagem formada, produzida por objetos que emitem luz diante de espelhos. Então vamos começar aqui com um espelho côncavo e um objeto colocado depois do centro de curvatura. Nós podemos dizer que o objeto está distante do espelho. Bom, então o que vai acontecer? O primeiro raio de luz vem paralelo ao eixo principal, vai ser refletido passando pelo foco. Um outro raio de luz que você pode escolher é aquele que vem na mira do foco, do eixo principal, o foco principal. Ele bate na superfície do espelho e é refletido paralelo ao eixo principal. Veja que o encontro dos raios de luz refletidos forma aqui um pixel de imagem. Se os dois raios saíram da ponta da chama, a imagem formada aqui é a da ponta da chama. Veja que esta é uma imagem que ficou de cabeça para baixo e localizada na frente do espelho. Significa dizer que para ver esta imagem você pode colocar aqui uma tela. Imagine que você tem aqui uma tela fixa aqui no chão e a imagem será projetada. Toda vez que uma imagem pode ser projetada em uma tela, você diz que ela é uma imagem real. E toda imagem real é invertida em relação ao objeto. Veja que o objeto está com a orientação para cima, a imagem real, essa que é projetável, ela fica com a orientação invertida em relação à do objeto. Neste caso, formou-se uma imagem menor. Então ela é real, invertida e menor. Agora vamos aproximar o nosso objeto e vamos colocar ele em cima do centro de curvatura. Vamos continuar trabalhando com os raios notáveis. Sabemos que existem 4, mas só precisamos trabalhar com 2. Então, o que vem paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Depois, o que passa pelo foco é refletido paralelo ao eixo principal. Neste caso, olha só o que aconteceu. Uma imagem também invertida, localizada na frente do espelho. Então, é uma imagem real. Toda imagem real é invertida em relação ao seu objeto. E neste caso, ficou do mesmo tamanho do objeto. Aqui também, para ver esta imagem, você deveria colocar uma tela nesta região. Agora vamos aproximar ainda mais o objeto. O objeto agora está localizado entre o centro e o foco. Então, mais uma vez, os raios notáveis. O que vem paralelo ao eixo focal, ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. O raio que vem na mira do vértice, formando um determinado ângulo de incidência, formará um mesmo ângulo simétrico do outro lado, que é o ângulo de reflexão. Então veja que este ângulo aqui igual ao de cá.
O encontro dos raios se deu em uma região depois do centro de curvatura, produzindo uma imagem que também está localizada na frente do espelho. Portanto, uma imagem que você pode projetar em uma tela, uma imagem real. Toda imagem real é invertida em relação ao seu objeto. O objeto tem a orientação vertical para cima, a imagem ficou com a orientação vertical para baixo. Nesse caso, uma imagem maior. Então veja que você foi aproximando o objeto. Antes ele estava bem depois do centro de curvatura, e ao passo que você foi aproximando este objeto, a imagem formada era uma imagem projetável em tela, uma imagem real, que foi aumentando de tamanho. Mas aí você continuou aproximando o objeto e colocou ele em cima do foco. Neste caso, quando o objeto está no plano focal, o que vai acontecer? Um raio que vem paralelo ao eixo principal vai ser refletido passando pelo foco. O outro raio notável que pode ser utilizado é aquele que aponta na mira do vértice e é refletido com o mesmo ângulo do outro lado. Veja que os raios refletidos são paralelos. Quando os raios refletidos são paralelos, eles não se encontram. E nem os prolongamentos atrás do espelho se encontram. Então, neste caso, não há formação de imagem. Esta é a situação em que um objeto pode estar diante de um espelho e uma imagem não ser formada. O espelho deve ser côncavo e o objeto deve estar localizado no seu foco principal. Bem, depois nós temos a situação em que um espelho côncavo pode ser utilizado como um espelho de aumento, produzindo uma imagem virtual. Veja que neste caso, o raio que vem paralelo ao eixo principal vai ser refletido passando pelo foco. O outro raio que aponta na mira do vértice vai ser refletido com o mesmo ângulo do outro lado. Veja que os raios refletidos estão cada vez mais distantes. Eles divergem, mas o prolongamento destes raios se encontram atrás do espelho. E quando o prolongamento de raios refletidos se encontram, forma-se uma imagem virtual. Uma imagem virtual, aquela localizada atrás do espelho. A exemplo do que acontecia com os espelhos planos. As imagens produzidas nos espelhos planos também são fruto do encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Aqui se formou uma imagem virtual. Portanto, uma imagem direita. A imagem virtual tem a mesma orientação vertical do seu objeto. Neste caso, uma imagem virtual direita e maior. Um exemplo de aplicação deste espelho são aqueles espelhos de óticas. Quando você vai ver lá um óculos, você vai escolher, você coloca e utiliza esse espelho que aumenta o seu rosto. Também utilizado como espelho de maquiagem, para você capturar os detalhes da pele. Ou também como espelho de dentistas, para aumentar o tamanho dos dentes, principalmente na parte interior da boca. Experimento de imagem real. Este experimento nós fazemos em sala de aula. Nós aproveitamos uma janela que nós temos lá na sala de aula, que aponta para a visão lá dos prédios, a nossa torre de rádio que a gente consegue ver de lá da escola, Temos aqui as casas e a linha do horizonte. E aqui nós temos o céu. O que é que nós fazemos? Desligamos as luzes da sala, fechamos a porta, deixamos a sala o mais escuro que podemos. E então utilizamos um espelho côncavo. Espelho côncavo desses de maquiagem. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos produzir na parede a imagem. E a parede produzida, a imagem produzida na parede, ela vai ficar com as nuvens embaixo, os prédios, a torre de rádio,
que dá para ver lá das salas lá da nossa escola, ok? Então, eu levo um espelho côncavo e faço essa imagem ser projetada na parede ao lado da janela, tá? Então aqui, ó, a janela e aqui a parede da própria sala, comprovando a formação de uma imagem virtual, ou melhor, uma imagem real, portanto invertida e menor. Porque, lógico, né, a imagem lá do horizonte está bem depois do centro de curvatura do nosso espelho côncavo. Então nós projetamos a imagem na parede. Agora vamos para o espelho convexo. O espelho convexo, diferente do espelho côncavo, ele só tem uma forma de produzir imagem. Vamos ver aqui os raios notáveis. O raio que vem paralelo ao eixo focal. Ele vai ser refletido e o prolongamento dele é que passa pelo foco. Veja que o espelho convexo tem foco virtual. Um foco localizado atrás do espelho, enquanto que o espelho côncavo possui foco real. Tá? Um outro raio de luz que a gente pode aplicar é aquele que vem na mira do centro. Ele já está em cima de uma reta normal, então ele vai ser refletido voltando por cima da mesma linha reta. E o prolongamento desta reflexão vai produzir a imagem virtual, direita, portanto, e menor. E apenas esse tipo de imagem é produzida em espelho convexo. Justamente por isso que ele é muito útil como retrovisor. Ele produz uma deformação da imagem dos objetos, mas ele possui um maior campo visual do que um espelho plano, por isso a sua vantagem. Muito utilizado, por exemplo, dentro de lojas e também na saída de garagens. Okay? Veja que, se você afastar o objeto, este raio, o que vem paralelo ao eixo, vai continuar sendo o mesmo. A mudança se dará nesse raio daqui, que vai ficar cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. E com isso, ele vai produzir imagens cada vez menores e que se aproximam do foco. Ok? Mas a imagem será sempre virtual, direita e menor do que o objeto. Um exemplo de aplicação prática. Nós vamos trabalhar aqui com o telescópio de Newton, um telescópio de espelhos refletores. E aqui nós temos o seguinte: a distância da Terra ao Sol, 1,5 vezes 10 a 11 metros. A distância focal desse espelho, 15 metros. E o diâmetro da imagem formada é de 15 centímetros. Essa imagem ela se forma no foco. Quando o objeto está muito distante, você tem uma imagem formada praticamente em cima do foco. Então, você tem aqui o raio de luz que vem paralelo ao eixo, ele é refletido passando pelo foco. Os raios que vêm do Sol são praticamente paralelos devido ao grande tamanho dele, e você tem ali a formação da imagem. A questão diz que essa imagem tem um diâmetro Dzinho de 15 centímetros. A distância focal desse espelho, daqui para cá, é de 15 metros. E aqui, 15 vezes 10 a menos 2 metros, 15 centímetros. Bom, e o Lzão, que é a distância aqui do vértice do espelho até o centro do Sol, de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então a pergunta é, qual o diâmetro do Sol? Esse daqui, que nós vamos chamar de Dzão. Então, para isso, vamos construir aqui os dois triângulos retângulos que podem ser feitos através da ligação das bordas do Sol até o vértice do espelho. Dá para formar também aqui um outro triângulo que pega as bordas da imagem. Então nós vamos ter aqui um triângulo menor, esse que eu estou colocando essas linhas pretas, e um triângulo maior, que vai até o diâmetro solar.
Então, nós podemos fazer Dzinho sobre Dzão igual a F sobre L. Você imagine que esses triângulos estão tombados, então aqui seria a base do triângulo maior, aqui seria a base do triângulo menor. F é a distância focal daqui para cá, isso seria a altura do triângulo menor, e a altura do triângulo maior é o próprio L, que é a distância do centro do Sol até o vértice do espelho. Então, na verdade, o que foi feito aqui foi Bzinho sobre Bzão igual a Hzinho sobre Hzão. Então, aqui está a relação. Com base nisso, é só colocar os elementos numéricos que foram dados aí. Nós temos o diâmetro da imagem, 15 centímetros. Dzão é o diâmetro do Sol. 15 metros é a distância focal do espelho. 1,5 vezes 10 a 11 é a distância do vértice do espelho até o centro do Sol. Distância Terra-Sol. Então, calculando o Dzão aí, nós vamos encontrar 15 vezes 10 a 8 metros, ou 1.500.000 quilômetros, o que equivale a 117 diâmetros do planeta Terra, aproximadamente. Obrigado por acompanhar até aqui a formação de imagens em espelhos esféricos. No encontro online, nós vamos partir para a resolução de exercícios. Obrigado e até lá.